Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação do projeto final do curso de extensão de mineração de dados complexos da Unicamp. Nós somos a equipe Fornet e neste trabalho vamos falar sobre se devemos ou não aprovar um dado empréstimo. O nosso case basicamente se dá nos Estados Unidos. Ele vem da Small Business Administration, SBA, uma entidade americana que é responsável por garantir crédito aos bancos quando estes emprestam para pequenas e médias empresas. Basicamente, eles funcionam como um FGC de empréstimos bancários para os grandes bancos estadunidenses. Estamos falando de um dataset bem grande, com mais ou menos 900 mil linhas e 27 colunas, e o objetivo deste nosso trabalho é basicamente definir se um novo empréstimo dará ou não dará default ao banco, ou seja, se o credor, se o cliente deixará de pagar o empréstimo. Estamos falando de um problema de classificação e para este problema de classificação tomamos como métricas de avaliação a acurácia balanceada e a área sobre a curva ROC. Principalmente porque aqui estamos tratando de um problema extremamente desbalanceado, por isso que devemos tomar essas duas métricas como métricas de avaliação do nosso modelo. Separamos o nosso dataset no início da nossa análise, principalmente porque ele é um desafio em aberto no Kaggle e não possui a separação pré-definida de treino, teste e validação. E para essa separação nós tomamos como premissa a ordem cronológica na qual cada um desses empréstimos foram aprovados. Separamos esse nosso conjunto de dados desde 1960, que vai de 60 a 2014, em 70% dos dados para treino e validação e os outros 30% para teste. E por que a gente decidiu fazer essa quebra em ordem cronológica? Basicamente, este gráfico aqui nos dá um pouquinho dessa ideia. Então, o volume total de crédito, volume financeiro emprestado, ele aumenta, ele tem uma tendência de alta ao longo dos anos, enquanto o ticket médio de cada um destes empréstimos, em cada um destes anos, ele segue uma reta, não? Com alguns picos e alguns vales, ele possui variações ao longo de cada um desses anos, não segue essa tendência de aumento. Por isso, a nossa intenção no futuro era gerar toda uma feature engineering, acrescentando colunas a massos com dados macroeconômicos que estão intrinsecamente ligados com os períodos ou anos. Então não faz sentido a gente embaralhar o nosso banco de dados, tomando dados futuros para prever dados passados. É necessário manter uma ordem cronológica dos dados. E como a gente falou, estamos tratando de um problema extremamente desbalanceado, onde a classe de bons pagadores nos corresponde a 82% do volume total de dados, enquanto que a classe dos empréstimos que deram default corresponde a 18%. Também temos aqui a correlação de nossas variáveis, podemos entender um pouquinho como estão correlacionadas, e essa análise de variáveis nos ajudou a tomar a decisão sobre quais colunas devem ou não devem ser excluídas do primeiro tratamento de dados. Basicamente, removendo qualquer coluna que era a chave primária dessa tabela, removendo colunas que simplesmente não tinham nenhum dado e também colunas que eram intrinsecamente ligados com a nossa feature que nós gostaríamos de prever, por exemplo, a data na qual o nosso cliente deixou de pagar o empréstimo. Além disso, por mais que nós gostaríamos de ter a ideia de cronológica embutida no nosso problema, nós removemos as datas na qual o crédito foi sacado, a data na qual ele foi aprovado e o ano de aprovação. Isso porque a premissa do nosso projeto é de ser basicamente um classificador de novos empréstimos. Então, quando vamos aprovar para um novo empréstimo, a data nada mais é do que o período atual, o dia de hoje, enquanto que a data de saque do empréstimo nós nem sabemos porque ela está no futuro. Além disso, tratamento de dados de colunas, string float, passando aí os tipos de colunas e também valores nulos, duplicados, fazendo todo um cleanse no nosso banco de dados. Como baseline, nós temos uma random forest utilizando os próprios parâmetros default da biblioteca do sklearn. E nessa Random Forest a gente já saiu com um valor de acurácia balanceada de 0,84. Como a gente pode observar, e o que é esperado, trabalhamos uma Random Forest na qual não realizamos nenhum tipo de balanceamento, por mais que estejamos tratando de um problema desbalanceado, e quem erra mais é realmente a classe que possui menos exemplos no nosso banco de dados, que é aquela classe de pessoas que deram default ao banco. Depois disso, começamos a implementar um fluxograma do nosso projeto. Basicamente, realizamos uma intensa exploração do próprio modelo de baseline, mas agora fazendo grid search
dentro de diversas Random Forest diferentes, explorando mais de 300 modelos de Random Forest, variando principalmente número de árvores e profundidade de árvores. Aplicamos um Feature Engineering, aplicamos novamente o nosso Grid Search de Random Forest e depois exploramos diversos outros modelos de classificadores que existem na literatura e no mercado, como SVM, XGBoost, que é um método de ensemble, redes neurais, através da utilização de MLPs e também, inclusive, modelos de Deep Learning que foram recém-lançados no mercado através do pacote de PyTorch, que é a TabNet. Como segundo tratamento, como Feature Engineering, a gente basicamente incluiu nos nossos dados períodos de recessão e também classificação de setores econômicos de cada uma das empresas que pediam empréstimo. Além disso, utilizando os próprios dados que possuíamos, criamos novas features, criamos categorias, estratificações de cada um, de números de empregados, de quantidade de meses nos quais um empréstimo tem de termos, e também fizemos aí qual é a cobertura total que a SBA está bancando os bancos, ou seja, quanto do total que o banco emprestou, a SBA dá de cobertura para eles. Além disso, aplicamos o One-Hot Encoding em todas as nossas colunas categóricas e, infelizmente, tivemos que remover algumas dessas colunas categóricas, como a cidade, o zip code e o banco. Isso porque essas colunas possuíam uma cardinalidade muito alta, ou seja, um número de valores distintos muito altos, e quando aplicado o One-Hot Encoding, ao fazer a exploração dos diversos modelos diferentes de Machine Learning que nós temos, infelizmente a gente não possuía o poder computacional necessário para fazer o treinamento destes modelos. Como resultado de cada um desses treinamentos de diversos modelos explorados, basicamente começamos com o baseline em 0.84, depois passamos pelo primeiro Grid Search, estávamos em 0.90, porém, dentro desse Grid Search tínhamos aí alguns detalhes que deveriam ser consertados. Por exemplo, trocar de Label Encoder para One-Hot Encoding e realizar a construção de Feature Engineering. Passamos de novo pelo novo Grid Search de Random Forest, onde a gente chegou no valor de 0.84 novamente. Aí você pode se perguntar, mas João, você voltou para o seu baseline? Não, neste caso, simplesmente na hora que a gente analisou a matriz de confusão, a gente viu que a classe que dava default passou a ser a classe que mais acertava dentro do nosso modelo, ou seja, houve uma migração da onde estava a concentração de erro do nosso modelo, o que o nosso time entendeu como positivo. Depois a SVM, que basicamente não teve uma boa performance, sendo um pouco melhor do que simplesmente a escolha aleatória. Passamos pelo Grid Search do XGBoost, onde também tivemos um bom aproveitamento de acurácia balanceada e a área sobre a curva ROC, a rede neural e, por fim, a TabNet, que foi a nossa escolha como modelo a ser implementado em produção. Foi o que teve os melhores valores de acurácia balanceada e área sobre a curva ROC. Dentro dessa nossa TabNet, na hora que a gente avalia um pouco mais em detalhe o nosso conjunto de validação, a gente consegue ver que realmente a nossa classe que dá default, a classe de maus pagadores, é a classe que a gente consegue acertar mais e que o nosso time entende que é o lado positivo, porque nós, do ponto de vista, se fôssemos um banco, nós gostaríamos de conseguir predizer quem são as pessoas que deixarão de pagar, aqueles que nos gerarão algum tipo de prejuízo e focar mais nessa classe. Então é preferível a gente acertar mais quem são os maus pagadores do que acertar mais quem de fato serão os bons pagadores, até porque bons pagadores é a grande maioria do nosso banco de dados. Quando fomos para o conjunto de teste, tivemos uma acurácia balanceada de 0.8 e uma área sobre a curva ROC também de 0.8. Mas como vocês podem ver na nossa matriz de confusão, por mais que melhoramos o acerto na classe de maus pagadores, tivemos um grande prejuízo aqui na classe de bons pagadores. Então, basicamente, como sugestão de próximos passos aqui, a gente imagina que aumentando o número de dados e também aumentando o tempo e o número de épocas de treinamento para essa rede, para esse modelo de Deep Learning, a gente vai conseguir evoluir o modelo de modo que ele acerte e seja mais preciso em acertar quem são os bons pagadores de modo mais efetivo, mas também pensando do ponto de vista de processo, para colocar ou não colocar este modelo em produção, é necessário avaliar qual que é o custo-benefício e prejuízo de cada uma dessas duas categorias. Por exemplo, o quanto de prejuízo eu tenho quando um dos meus clientes deixa de me pagar
e o quanto de lucro que eu tenho na outra ponta, qual que é o trade-off entre esses dois caras, para que a gente saia com qual que é o valor, qual que é o custo final, se é aceitável, se não é aceitável colocar este modelo em produção. Este foi o nosso trabalho da equipe Fornet. Muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até agora. Se você curtiu esse trabalho, deixa seu like, se inscreve no canal e toca no sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima.